Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Daniel Borrego e sou pastor da Comunidade Cristã de Lisboa, conhecido também como CCLX, e é para mim um privilégio e um prazer poder estar hoje aqui a partilhar-vos uma palavra que espero seja de Deus e venha ao encontro das vossas necessidades e possa abençoar e edificar a vossa vida como eu fui edificado ao pensar e ao preparar esta mensagem. Ela chama-se Perder Jesus. Um dia destes, enquanto orava e estava no meu tempo devocional, creio que foi de Deus, eu fui alertado para este tipo de perigo. Nós podemos perder Jesus no meio de tantas coisas, não é? Hoje vivemos num tempo cheio de coisas, cheio de distrações, tanta coisa a chamar a nossa atenção, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, do nosso coração, enfim. Há um assédio grande a nós, às chamadas de todos os lados, há várias vozes a chamarem-nos. E de repente nós podemos mesmo correr o risco de nos perdendo Jesus. Então hoje gostaria de partilhar-vos sobre isso, deixar este alerta, lembrar que nós não podemos dar-nos ao luxo de perder Jesus por nada. Afinal de contas, a essência do cristianismo não é ter de Cristo, receber mais de Cristo, mas estar em Cristo, ser de Cristo, ser para Cristo, até nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele e sermos um com Ele. E para isso nós não podemos perdê-lo e precisamos de aprender a estar atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta e, sobretudo, estarmos atentos àquilo que está a acontecer dentro de nós. É bem verdade que Jesus ele veio do céu para nos encontrar, não é? Deus se tornou homem na pessoa de Cristo para nos encontrar no meio das nossas trevas, não é? A luz veio, mas também é verdade que Deus, ao se fazer homem, foi de forma a nós agora ao podermos encontrar a Ele, ao conhecê-lo também a Ele. É verdade que Ele morreu pelos nossos pecados, mas agora, como diz a palavra, as Escrituras de Paulo, agora uma vez que estamos vivos, nós devemos viver para Ele. E para isso nós temos que ter o cuidado de não nos perdermos jamais do Senhor. Então, há pelo menos três formas pelas quais eu queria destacar aqui que nós podemos perder Jesus. Então, toma nota, presta atenção. A primeira é nós podemos perder Jesus no meio de tantas coisas. A segunda coisa que eu irei partilhar é que nós podemos perder Jesus por causa das nossas coisas. E a terceira coisa que nós iremos falar é sobre que nós podemos perder Jesus trocando por outras coisas quaisquer. Então, vamos rapidamente junto. Deixem-me dar-te dois textos ou dois exemplos acerca de como nós podemos perder Jesus no meio de tantas coisas. Os primeiros personagens que quero trazer da Bíblia que perderam Jesus, por mais estranho que pareça, são Maria e José, os pais adotivos de Jesus. Um dos meus textos escolhidos para lembrar isso é Lucas no capítulo 2, que fala que quando Jesus tinha 12 anos, os pais e Jesus e muitas pessoas do seu lugar de habitação, eles subiram a Jerusalém, portanto foram de Nazaré até Jerusalém para adorar, era um costume, era a festa da Páscoa, e ali eles foram, passado o costume do tempo da adoração, o tempo de toda a festa, eles regressaram naturalmente à sua terra. Só que Jesus ficou em Jerusalém, no meio dos doutores. Creio que é uma história mais ou menos conhecida e nós damos ênfase, temos ouvido se calhar pregar sobre ele e lemos sobre ele e admiramos que de facto Jesus com 12 anos ele tinha uma capacidade extraordinária já de sabedoria para estar ali a discorrer, a discutir, a responder a perguntas, talvez a fazer perguntas aos doutores. Só que a verdade deste texto também é que Maria e José procuraram Jesus no meio dos viajantes e não o encontraram. Provavelmente pensaram que ele estaria ao pé de parentes, ao pé de primos, enfim, como é normal. Só que não o encontraram. Diz que só ao final de um dia que eles deram conta disso e só ao final de 3 eles conseguiram então achá-lo então no templo, voltando eles atrás a Jerusalém. Então é muito interessante pensar isto, não é? Pensar que Maria e José, os pais adotivos de Jesus, eles perderam literalmente Jesus. Apesar de Jesus não estar perdido, Maria e José tinham-no perdido. E eu não estou a recriminá-los, mas é um facto, eles perderam-no. E nós adultos sabemos o que isto é. Preparar uma viagem tem muita coisa, não é? A vida tem muita coisa onde pensar, muitas coisas à nossa volta, onde nós temos que gastar tempo, onde nós temos que de alguma forma trabalhar, enfim. E infelizmente, por causa de tantas coisas, algumas ficam para trás. Então este é o exemplo, o primeiro exemplo. Nós podemos perder Jesus no meio de muitas coisas, de tantas coisas. Maria e José perderam no meio de tantas coisas acerca da viagem. Eles acabaram por se distrair e perderam Jesus. Um outro texto ainda que eu quero trazer-vos neste ponto é Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bate. É um texto de Jesus, que ele
partilha com João, o apóstolo. E diz mais: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas quero dar ênfase à primeira parte, que diz: eis que estou à porta e bato. Significa que Jesus está à porta a bater, é porque ele está do lado de fora. E de uma forma muito resumida, a igreja de Laodiceia, eles tinham perdido Jesus no meio das suas religiosidades, no meio das suas liturgias, no meio da sua vida, no meio do seu culto. A verdade é que a igreja estava dentro, a fazer a sua festa, mas sem o Cristo, que deveria ser o centro da igreja. E nós não nos podemos admirar muito, não. Afinal, se Maria e José perderam Jesus no meio de muitas coisas, se a igreja de Laodiceia perde Jesus no meio de tantas coisas, pergunto, não poderemos nós também nos distrair no meio de tantas coisas atualmente e acabamos por perder Jesus? É porque Maria e José falavam de Jesus. A igreja de Laodiceia certamente falava e pregava acerca de Jesus, mas em ambos os casos Jesus não estava perto deles. Tinha sido perdido por eles. Deixa sublinhar de novo, Jesus nunca se perde, Ele nunca nos perde, mas infelizmente no meio de tantas coisas, às vezes nós acabamos por perder Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar é que nós podemos perder Jesus por causa das nossas coisas. E a segunda história que eu quero destacar é de Lucas, no capítulo 24, quando nos conta a história dos 2 discípulos de Emaús, os conhecidos discípulos de Emaús que saíram de Jerusalém. Eles provavelmente eram discípulos, pertenciam ao grupo dos 70. Era gente que de alguma forma andava próximo de Jesus. Mas se tu conheces a história ou não, depois lê, por favor, Lucas 24, a partir do verso 13 a 34. E nós vamos descobrir alguma coisa interessante. Diz que eles vão de caminho de Jerusalém também para a sua cidade, ou para a sua aldeia, Emaús. E diz que Jesus se junta a eles no meio do caminho e lhes pergunta o que é que eles estão a falar. Diz que eles param entristecidos, ou seja, eles ficam chocados com a pergunta de Jesus. E quase que chamam Jesus de cego e de surdo, perguntando se ele não tinha visto, ouvido o que se passava em Jerusalém nos últimos tempos. Bom, e ambos conversaram, eles contaram a Jesus então o que é que se tinha passado, acerca das suas expectativas em relação a este Jesus de Nazaré. E Jesus diz: oh, seus necios e tardios de coração para crer nas Escrituras. E de Moisés até aos profetas lhes conta como o Messias haveria de facto vir, de ser quem havia de ser, mas também de sofrer o que havia de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Depois eles convidam-no para ele ir a casa com eles para passar uma refeição pelo menos. Diz que os seus olhos se abriram. Eles conseguiram reconhecer Jesus quando ele partiu o pão, abençoou e lhes deu. Interessante esta história, não é? Diz que estes homens estavam naturalmente frustrados. Estavam tristes, estavam decepcionados. E às vezes as nossas coisas impedem-nos de ver Jesus, mesmo estando Ele à nossa frente de forma clara. Eles não conseguiam ver, diz o texto, e talvez a minha interpretação para essa cegueira era exatamente isso. Eles estavam a perder Jesus por causa das suas próprias coisas, ou seja, a sua tristeza, a sua decepção, a sua frustração não deixou que eles vissem Jesus. Deixa-me perguntar se por vezes as nossas coisas não fazem o mesmo. As nossas razões, os nossos pecados secretos, enfim, as nossas coisas. Será que por vezes por causa das nossas coisas, as nossas manias, as nossas tristezas, as nossas decepções também, enfim, aquilo que nós decidimos colocar à frente dos nossos olhos, será que por vezes não nos faz perder Jesus? Então nós precisamos de ter cuidado. Os discípulos de Emaús, por causa das suas coisas, da sua tristeza, da sua frustração e decepção, eles estavam a perder Jesus. Mas louvado seja Deus que o Senhor, através do pão ali na mesa, lhes abriu os olhos e eles conseguiram ver o Senhor. O terceiro e último ponto que eu queria partilhar convosco é que nós podemos perder Jesus ou trocá-lo, aliás, por outras coisas. E o exemplo aqui é tão simples quanto este. Judas. Quem não se lembra de Judas, os Iscariotes? Aquele que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Judas era mais íntimo ainda, mais próximo ainda do que os discípulos de Emaús. Por exemplo, ele estava sentado ao lado do Senhor na última ceia. Era ele que comia do mesmo prato que o Senhor, se bem que se tu conheces as histórias do Novo Testamento. Então, Judas é alguém que conhecia Jesus de perto. Judas é alguém que traz Jesus com um beijo. Lembras-te daquele momento lá no jardim? É com um beijo. Judas tem a intimidade suficiente para chegar perto de Jesus e lhe dar um beijo, reconhecendo-o como amigo, reconhecendo-o como Senhor. Só que Judas deixou que o seu coração começasse a ficar preenchido por outras coisas que não o Senhor, que não a revelação que ele tinha de Cristo. E apesar de andar com Jesus todos os dias, de fazer ministério, de aprender ministério com Jesus todos os dias, a verdade é que o coração de Judas já há muito que havia traído, trocado Jesus por outras coisas e por isso Judas perde. Ele é considerado pelas Escrituras o filho da perdição.
porque ele é aquele que está destinado a perder-se. Só que a verdade é esta: Judas perde-se como qualquer um de nós se pode perder se em algum momento da nossa vida nós não vigiarmos o nosso coração e trocarmos Jesus por outra coisa qualquer. Presta atenção às tuas escolhas, presta atenção às tuas prioridades. Será que por vezes nós não estamos a viver como Judas? Será que às vezes não estamos a trocar Jesus por outras coisas? Será que não estamos a colocar outras coisas à frente, com maior prioridade, com maior valor, com mais tempo? Será que não estamos a fazer o mesmo que Judas? Será que não corremos pelo menos o mesmo perigo de Judas de perder Jesus? Deixa-me ir para conclusões e terminar. É um facto, nós podemos mesmo perder Jesus. Nós precisamos ter cuidado. Maria e José perderam-no, assim como a igreja de Laodiceia. No meio de tantas coisas, eles acabaram por perder o mais importante, que é Cristo. Os discípulos de Emaús, por causa das suas próprias coisas, eles ficaram tão cegos, tão ofuscados com as suas coisas, que perderam Jesus. Ele estava ali diante deles, mas eles não o conseguiam ver. Judas trocou Jesus. Talvez eu gosto mesmo de dizer que Judas é alguém que se perdeu, porque em algum momento preferiu perder ou trocar Jesus por outras coisas. O caso de Judas foi o dinheiro, podia ter sido outra coisa qualquer. Então, se tu me estás a ouvir hoje, presta atenção, tem cuidado para não perder Jesus no meio de tantas coisas, por causa das tuas coisas, e jamais o trocares por outras coisas. Obrigado por teres escutado, desejo que Deus te abençoe, guarda o teu coração e não perca Jesus. Um abraço. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.